Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Ivoninha Ortiz, aqui da grande família virtual Plenitudo, lembrando que eu sou treinadora, mentora e terapeuta de empoderamentos. Amo ver mulheres se empoderando. E hoje, dando continuidade então a essa programação, a minha querida Maria, a famosa tia Maria de Portugal, que está conosco já há um bom tempo aqui na grande família virtual Plenitudo e hoje está aqui para falar um pouquinho da nossa história e da história dela. A Maria Fonseca, ela é enfermeira aposentada, né, Maria? E Correto. isso, a Maria hoje, ela assim, ela desfruta da vida, ela vive a vida, né, Maria? Porque você está vivendo esse outro ciclo lindíssimo da vida, que é quando também a gente para viver esse outro lado da vida, que é maravilhoso também, é isso? Sem dúvida. Até porque foi uma situação que eu escolhi, foi-me dada essa oportunidade e aposentei-me por minha iniciativa, não por limite de idade. Aham. Olha que maravilha, ou seja, por opção mesmo, Foi maravilhoso. por opção. E eu Uhum. pensava, tenho tanta coisa para fazer Isso. que eu a trabalhar não tenho tempo. E então é hora. Isso mesmo, Maria. E tem muitos anos que você tomou essa decisão? Já foi há uns 15 anos. Uau! E tão jovem! Não sou tão jovem assim, não é? Pois está muito bem cuidada. Aliás, Maria, as mulheres aqui da família do Empodere-se, né? São todas da família Virtual Plenitudo, são todas muito bem, como eu vou dizer, se cuidam muito, porque olha você, olha a Dora, olha a Helena, que ontem esteve aqui também. São mulheres assim, não vou falar números, né, Maria? Porque não faz falta falar números. Não faz mal. Não? Ok. Ah. Olha, eu fiz anos no dia 16 e fiz 71. Oh my God, Maria! Não parece para nada. Obrigada. Uau! Como no dia 16? No dia 16 agora de março? Sim. Maria, e nós não celebramos? Eu, há um tempo, enviei a data do meu aniversário, não sei se foi para a Ania ou para a Edna. Oh my God, Maria, I'm so sorry. Desculpa, desculpa, desculpa. Mas nós vamos celebrar de todas as formas, então, minha querida, porque teu videozinho vai ser feito e vai ser colocado lá. Eu peço, assim, muitas desculpas, porque a Edna, ela sempre vai passando para mim, Boninha, hoje, porque é muita coisa para mim, né? Então, ela Claro. passa, mas seguro que passou dessa vez. Gente, a Maria esteve de aniversário dia 16 e a gente não comemorou ainda. Oh my God! E temos mais pessoas de aniversário esse mês, né? Temos mais pessoazinhas aí de aniversário. E, Maria, o Love também é de março, ele era do dia 10. Pois, Uhum. exatamente. Assim que você é pisciana também. Também. E o meu filho também. Oh, uau! De que dia? 7. Oh, do dia 7 de março, uau! Os piscianos têm um coração grande, né, Maria? São pessoas generosas. Yeah. Muito, muito, Às vezes esquece. Hum? muito sensíveis. Muito, muito, muito. Mas são pessoas de um coração assim enorme, pessoas muito, muito queridas mesmo. E minha irmã também. Minha irmã é do dia 16. Não, minha irmã é do dia 15 e minha comadre é do dia 16. E é muita gente no Ai, que mês giro. de março. E é. Nossa, Maria, bom, mais Parabéns. uma vez, desculpas, mas o teu videozinho vai ser feito com certeza. Aliás, gente, eu vou aproveitar aqui para dizer, quando é o seu aniversário, manda uma notinha para a gente, porque a gente gosta de comemorar todos juntos, né? Então, Eu se sei. passa, porque são tantas coisas que a gente faz no dia a dia, então manda uma notinha. Hoje é o meu aniversário, porque a gente gosta de comemorar, ok?
eu sei, eu verifiquei depois, o dia a seguir, e disse, não, eu vou estar com todas no dia Aham. 23, portanto, quando eu estiver nesse dia, eu falo. Oh my God, Maria, não, eu tinha que ter falado naquele dia, porque teve a Thaís também, que a Edna me mandou depois, o dia seguinte, e aí a gente Sim, celebrou o da Thaís no dia seguinte. Então, assim, e a Dora, Maria, que o ano passado passou em branco da Dora, a gente foi se dar conta, já era quase final do mês. Então, assim, gente, é da família Virtual Plenitude, manda uma notinha pra gente, porque a gente gosta de comemorar junto. Tá? Pode mandar para o WhatsApp do Plenitudo, para a Edna, e aí a gente se encontra. Então, gente, ó, a Meire está dizendo parabéns, adoro aqui, uhul! Pois muito bem. Gente, então, hoje eu convidei a nossa querida Maria, que também, a Maria é terapeuta reikiana, e ela é uma das doadoras do grupo do Reiki, onde toda quarta-feira paramos tudo e por meia hora estamos enviando o reiki para as pessoas que deixam o nome e também reenviamos essa energia para o planeta, porque nesse momento delicado, todo reikiano é convocado para estar, então, aí enviando o reiki ao planeta também, né? Então, hoje, nós vamos estar aqui com a querida tia Maria, nós vamos estar falando um pouco sobre a nossa história. Olha a Maninha chegando também desde a Espanha. Gente, mais um país, estamos com 5 países aqui ligadas, todas juntas. Então, aproveitando, eu pedi para Maria assim, Maria, vamos falar sobre a história do Brasil, mas desde o lado, olhando pelo lado português, né? Como foi para a gente, nós estudando uma forma, a nossa história voltada para Portugal, que descobriu o Brasil, Brasil, colônia, Portugal, e a história da Meire, perdão, da Maria, eu olhei Meire aqui, para Maria, olhando, dando a visão dela desde Portugal, já que ela nasceu em Portugal, ela estudou em Portugal, então ela vai nos dar essa versão aí, o contrário de como é, né, Maria? Isso? exato. Então, em primeiro lugar, e continuando, envio um grande abraço, um grande beijo de luz para todos, para toda a família Plenitude. Gratidão. E, em especial, para a Ivoninha, claro. Gratidão, querida. A minha versão pessoal, aquilo que nos era ensinado na escola, era assim, foi assim uma coisa muito resumida, porque era a época dos descobrimentos, eram muitas datas, e então passava-se mais pelas datas, em 1400 foi não sei o quê, portanto passávamos pelas datas e por aquilo que tinha sido descoberto. E pouco mais, portanto eu, daquilo que me lembrava, e fui realmente investigar um pouquinho, eu da história não era o meu forte. Sim. Gostava, lia e encaixava, decorava aquilo tudo e estava tudo bem, porque não era propriamente a minha praia. Sempre gostei mais do português, da matemática, da biologia, das ciências, propriamente do que da história. Adoro ir a qualquer lado e contarem a história do local, contarem aquela história. Isso eu gosto muito de saber. Na altura em que eu estudei, portanto, aquilo que nos era transmitido era que o Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral. Isso bate para nós também, Maria. Isso confere. Sim, confere. Isso confere. Pronto. Portugal, tal como o Brasil, está virado ao mar, não é? E, portanto, houve sempre esse interesse pelos descobrimentos. E antes da descoberta do Brasil, quase 100 anos, em 1415, sim, foi descoberta a ilha de Ceuta, no norte de África.
e a seguir descobriram os Açores, depois Cabo Verde e perto de 1500, em 1498, salvo erro, o Vasco da Gama chegou à Índia, do lado oeste. E então todas as expedições estavam voltadas para a Índia. Porquê? Porque de lá traziam as especiarias, as sedas, e todos esses produtos eram muito bem comercializados na Europa, principalmente os tecidos eram, portanto, para as realezas, não é? Para as famílias reais da Europa, para a nobreza. Nada disso era para o povo, não é? Desculpem que eu estou um bocadinho rouca. Tranquilo, Maria, vai com calma que nós temos 1 hora. Não. E, entretanto, dizem que quando Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal, ali de Lisboa, daquele cais que a Ivoninha... Sim! Do Terreiro do Paço, 22 de março de 1500, uns dizem que a finalidade era seguirem para a Índia. Outros defendem que, quando chegaram, contornaram as ilhas de Cabo Verde, por a ação dos ventos, eles rumaram para o oeste. Sim. Para o oeste e sul. E daí eles encontraram terra depois de um mês, precisamente a 22 de abril, encontraram o Brasil. Portanto, descobriram que havia terra e aportaram no sítio de onde agora é o Porto Seguro, na Bahia. Sim. Quando chegaram, eles avistaram um monte e pensavam que era apenas ali aquele sítio e chamaram-lhe um Monte Pascoal. Porquê? Porque eles, nessa altura, era a época da Páscoa. Sim, 22 de março. 22 de abril. De abril. Saíram a 22 de março, chegaram a 22 de abril. Sim, que levou um mês. Pois. Então, claro, Portugal sempre foi e é um país predominantemente católico, não é? Portanto, chegaram, celebraram a primeira missa, era a missa da Páscoa, aquele monte era o Monte Pascoal, e começaram a chegar os indígenas junto deles. E eles ficaram com um bocado de receio, mas acho que, portanto, segundo dizem, foram muito bem recebidos, com danças, com festas, foram muito bem recebidos. Imediatamente, o Pedro Álvares Cabral redigiu uma carta que enviou ao rei de Portugal, que era o Dom Manuel. Ele destacou uma das naus e para dar a notícia ao rei que tinham descoberto uma nova terra. Entretanto, eles, como foram adentrando a terra, descobriram muito mais terra, é evidente. E disseram, isto não é um monte, isto é uma ilha. Então, ilha. Ilha, uma ilha. Então chamaram-lhe Ilha de Vera Cruz. À medida que foram descobrindo, dizem, afinal isto não é uma ilha, isto é um continente. E então o nome que lhe deram foi Terra de Santa Cruz. Pronto. O que é que os portugueses descobriram no Brasil e o que é que os indígenas levaram a conhecer? O pau-brasil. Sim. Que tem aquela cor vermelha, não é?
e que os portugueses começaram a explorar e a enviar para Portugal. Porque era a única coisa, na altura, que eles comercializavam para Portugal. Inclusive, Maria, desculpa te interromper, inclusive quando eu estive aí em Portugal, as portas de lugares assim antigos, tipo igrejas, e ainda existe, eu não sei hoje, porque já fazem 20 anos que eu estive em Portugal. Então, ainda as portas era de pau-brasil, né? Ainda existe alguns lugares que ainda mantém isso, né? Sim, sim, sim. Isso é quase eterno. Pronto. Por quê? Porque, entretanto, o Brasil depois foi sendo colonizado, não é? Aliás, em 30 anos depois, que houve um boom, o boom da colonização, que foi organizado por um senhor, eu até pus aqui no nome, Martim Afonso de Sousa. Martim Afonso de Sousa, E nesse período porque eles dividiram o Brasil em 3 períodos, né? Que é período colonial, depois período imperial e período republicano. Quer dizer, exatamente. Entretanto, como os espanhóis também já tinham descoberto, até antes, embora os portugueses fossem pioneiros na navegação, os espanhóis aproveitaram-se e eles foram os primeiros a chegar à América. Portanto, Cristóvão Colombo descobriu a América 8 anos antes dos portugueses descobrirem o Brasil. Que foi mais na área ali da Peru, Bolívia, esses outros países, né? Exatamente. Tanto que eles depois fizeram a divisão das terras, traçando as linhas imaginárias, e isso foi dividido com o Tratado de Tordesilhas. Pronto. Isso a gente estudou também, Maria, então tudo isso bate, até agora bate. Pronto. Agora, aquilo que eu depois soube, não é? Vou beber também um bocadinho de água, desculpa. Aquilo que se vai descobrindo conforme se vai estudando, sim, foi que quando realmente começaram a procurar mais riqueza do Brasil, não é? Então começou a grande avalanche, a grande chegada do ouro. O ouro, que foi em Minas Gerais, né? Que descobriram o ouro em Minas Gerais. E então, com esse ouro, foram construídos os monumentos, os grandes monumentos manuelinos de Portugal. Mas, enfim, à custa de muita escravidão. Quer aí no Brasil, né, por aqueles que colonizaram o Brasil, porque foram da Itália, foram de vários países, da África, de Portugal, e eram escravizados, não é? Aqui também, na construção dos monumentos, sabemos que os próprios portugueses eram escravizados na construção, não é? E pronto. Mas era assim, quem vivia realmente bem era a realeza e a nobreza. O resto, e o clero. Sim, e o clero, exato. É que, Maria, a história, toda a história, ela traz essa ponta de tristeza, né? De sacrifícios, muitos sacrifícios de pessoas, porque no Brasil a questão da escravidão, acho que foi 13 de maio de... agora eu sei que termina em 88, mas me falha a memória qual foi o ano exatamente. Então, assim, aqui nos Estados Unidos também tem a história da escravidão muito triste e a resistência das pessoas em querer a libertação dos escravos, né? Mas é uma história, uma época
tanto a época da colonização também, deixam rastros de tristeza e sacrifício muito, muito grande mesmo. E, Sim. Maria, eu gostaria de pular um pouquinho na história, porque eu adoraria, sim, falar sobre tudo, né? Mas é tantas coisas que eu gostaria de ouvir de você. Deixa eu só dar um oizinho aqui para a Clair, que ela está aqui. Uhul! Eu estou muito feliz, pois já tinha alguns dias que eu não assistia ao vivo. Olha que linda! E hoje ela está aqui assistindo ao vivo. E a Silmara também. Silmara, querida Silmara, que é professora. Olha, Silmara, hoje você está tendo uma aula de história, minha querida. História. Uau! E, Maria, então, em 1807, houve-se a invasão pelas tropas francesas de Napoleão a Portugal. Né? E aí, então, Brasil era colônia de Portugal. O que o rei Dom João ele decidiu foi trazer a família imperial para o Brasil. Então, a minha pergunta por que para o Brasil? O que você estudou na história que levou ele a tomar essa decisão de ir para a colônia brasileira, ao invés de outras colônias que tinha já na África também? Existe na história aí a razão disso? Eu penso que era essencialmente pelas riquezas do Brasil, não é? Então, sim. Porque a ocupação, a colonização do Brasil por Portugal ainda demorou uns 300 anos, não? Por aí, 300 e poucos anos, até a independência, é muito tempo. É muito tempo. Então, a família real saiu, consta para mim que saiu no dia 29 de novembro de 1807 e chegou ao Brasil, desembarcou no Brasil no dia 22 de janeiro de 1808, ou seja, saiu em novembro, né? Já final de novembro, porque é dia 29. Então, dezembro foi assim, um pouco mais de um mês, porque naquele tempo da Europa para as Américas era mais ou menos isso, né? Que levava em navio. Sim, sim, foi quando Pedro Álvares Cabral saiu, foi a 22 de março e chegou a 22 de abril, portanto, com as carabelas. Bom, na verdade, 29 de novembro, 22 de janeiro, daí uns 50 e poucos dias. De repente, era pelos navios serem maiores e tudo mais, e como levava uma tripulação real, né? Então, o que é que vocês estudaram sobre esse período? Porque veio toda a realeza para o Brasil, não deixando ninguém da realeza lá, mesmo porque eles tinham medo da invasão, de que não iria, né, sobreviverem e tudo mais. Então, como que foi esse período para a história de Portugal? Olha, eu de facto não investiguei muito esse período, não é? E de maneira que neste momento não me vou pronunciar acerca desse período. Sei que eles foram para o Brasil e que com certeza deixaram algum regente, alguma coisa, mas olha, não me dediquei a estudar esse período da ida da família real para o Brasil. Isso não. Mesmo porque depois, claro, retornaram e ficando aí Dom Pedro no Brasil, quando daí ele decide fazer a independência, né? Já há muito tempo depois, como você disse. Sim, foi em 1822. Em setembro de 1822, com o Dom Pedro I. Pois muito bem, é muito interessante, porque isso que você nos fala até agora, pois é mais ou menos que a gente estudou também, né? Essa questão depois a família, quando chega no Brasil, aí o Brasil tem
não é um rompante, mas é uma não modernização, ou sim modernização para aquele tempo. Por quê? O Brasil era muito primitivo e vindo a família real, eles começaram a construir coisas novas, trazer ideias novas. Então, para o Brasil, na verdade, foi um salto que conseguiu dar, né? Até eu estava lendo um pouquinho antes e até mandei uma mensagem dizendo: Dora, entra na live porque vamos estar falando aí sobre a história do Brasil, porque me chamou a atenção que eles chegaram em 1808 e já deram início a construções de hospitais, a imprensa também, que naquele tempo era muito primitiva, imagino eu, né? Aí também a Academia Militar, em 1810, e o Jardim Botânico, que é tão famoso, o Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, que foi construído em 1808. Também muitas outras coisas, como bancos, laboratórios, uma infinidade de obras novas, né, construções novas, que antes eu acredito que, se não fosse a vinda da família real naquele tempo para o Brasil, a questão de evolução do país teria se tardado muito, né, Maria? Sim, sim, porque o Brasil, após o descobrimento, aí até praticamente a essa data, ele não desenvolveu nada. Por quê? Porque os portugueses trouxeram a riqueza para cá. Portanto, nada era investido no Brasil. Era só tirado, né? E não investido, modernizado. As caravelas, portanto, encarregavam-se de trazer tudo, e o mais importante que era o ouro. E Maria, porque como colônia, né? Então eles tinham o direito, era a colônia deles, tinham o direito de estar usufruindo, né? Agora, sim, a ponto de não desenvolverem nada. Exato. Pronto. E escravizando também. Escravizando. Pronto. Agora, acredito que após a chegada da família real, claro que até Portugal já estava também mais desenvolvido, são 300 anos, não é? Entre 300 anos as coisas evoluíram bastante. E então a chegada deles aí impulsionou, portanto, o desenvolvimento do Brasil. Mas foram uns anos, com certeza, de muita escravidão, muito sacrifício, muita dor, muito sofrimento. Tudo, né, Maria, como a gente sempre fala e vê, que aquilo que é sacrifício, que é, no nosso ponto de vista, assim, uau, que loucura, né, que tristeza, tanto sofrimento e tudo mais. Só que veja também, olhando pelo lado evolução, a questão de haver uma guerra, Napoleão vindo para atacar Portugal, então a família vai para o Brasil, mas nessa transição toda ficou o positivo, que é aquilo que eu falo sempre, sempre temos que ver o lado positivo da coisa. O que resultou foi isso, que estando a família real lá, eles investiram. Então o Brasil começou a progredir. Porque, tendo uma visão assim, imagina se a família real não tivesse ido para lá, o que teria sido do Brasil? Como seria o Brasil de hoje? Né? Então, a gente precisa sempre dar um enfoque positivo para toda e qualquer situação, porque, por mais negativa que ela pareça, ela tem aí o seu lado positivo também. Pois, exatamente. De maneira que, pronto, e o Brasil é aquele país que agora conhecemos com muito potencial. Sim. Enorme em todos os aspectos e com grande potencial de ser um dos países mais ricos do mundo, não é? Exato. E vai ser. Tenho esperança que sim, Maria, porque eu costumo dizer, eu saí do Brasil, mas o Brasil não saiu de mim. E tenho orgulho de dizer que sou brasileira, uma brasileira fora do meu país, mas levando o meu país no meu coração, né?
E tenho Uau. esperança, assim, porque o povo brasileiro é um povo muito alegre, um povo muito acolhedor, um povo que faz festa do nada, que faz festa na tristeza, you know. Então, pessoas que vibram assim, eu acredito, sim, que um dia o Brasil venha a ser uma grande potência também. E olha só, aqui nós temos a minha querida Cida, dizendo que gosta da história. Então, Cida, hoje você está aprendendo aí um pouco mais, ou também a Maria confirmando para a gente aí o que a gente estudou já na escola quando criança, né? E também a Silmara, o Museu Nacional do Rio de Janeiro era onde a família real morou. Então, onde eles chegaram, né, e construíram ali, hoje não, há muitos anos é o Museu Nacional. Também a Dora dizendo, Museu do Ipiranga, Independência ou Morte. A Silmara dizendo que já esteve lá, muito bacana, porém, alguns anos atrás teve um incêndio nesse museu. Uau, que pena. Também Exatamente. Uhum. Sim, Maria? Eu via na televisão, Uhum. portanto, a notícia do incêndio do museu. Uau, uma pena, né? Uma Também, pena. olha só, nossa querida Helena está aqui hoje também. Ah, A Helena desde a Suíça, Maria. Ela está dizendo, passei só para dar uma forcinha à nossa querida Maria e também à nossa querida mestra, porque hoje ela está trabalhando, lembra que ela falou? lembro. E a Silmara ainda dizendo, o Brasil se desenvolveu muito, porém sendo colônia de Portugal. Os portugueses que enriqueceram com a riqueza daqui onde havia muitas exportações. Muitas exportações houveram. Maria, também em Petrópolis tinha a casa de verão da família real. A casa de verão ou a casa de inverno? Oh my God, agora já não sei. Eu tive a oportunidade de estar lá em Petrópolis e fizeram a casa de vidro ou castelo de vidro para a princesa. Então, era assim, muito bacana e fizeram também um museu. Eu penso que era a casa de verão deles. Então, a casa de verão virou museu, tinha ali algumas roupas deles, inclusive eram pequenininhos, né, Maria? Porque as roupas pareciam muito pequenas. Eles eram muito baixinhos. Muito baixinhos, Muito baixos. Ainda hoje, quando nós visitamos os palácios, as camas são pequeninas. Sim, e Maria, eu estive aí no Palácio em Sintra, quando eu estive em Portugal, em Sintra, no Palácio da Pena. E isso me chamou a atenção, porque eu disse, gente, mas que tamanho é desse povo? Porque olha os caminhos. Hoje em dia a gente usa a cama king, né? King size, que é enorme. E aí, uma king size, eu acho que daria umas 4 caminhas daquelas que usavam, Maria. Era. Mesmo as camas que nós vemos nos palácios são largas, mas são pouco compridas, porque realmente a estatura das pessoas era baixa. Eram baixinhas. Eram baixinhos, eram, sim, senhora. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Aqui é o nosso bate-papo natural, né? O que a Maria lembra, o que a Maria sabe, o que eu sei. Maria, eu queria uma confirmação, não confirmação, né? Que aqui nós não somos historiadoras, nós estamos debatendo papo a respeito disso, porque é muito interessante. E conta a história no Brasil que quando resolveram colonizar, então, o Brasil, a colônia deles, eles levaram para lá os bandidos, aqueles que eram, como que fala, que são condenados. Então, esses foram levados, os presos, também as prostitutas, ou seja, era como um castigo ser mandado para o Brasil. E Portugal é conhecida essa história? Sim. E a América foi colonizada assim também. Também, toda a América. Com os deportados, sim. Também foi colonizada assim. Pois muito interessante. Maria, a história é muito linda também, porque traz, né, o aprendizado, mas eu gostaria de passar agora um pouco. Você quer comentar algo mais sobre a família real, a princesa Isabel, que libertou os escravos, se ela
qual era o conhecimento dela aí em Portugal? A rainha Dona Isabel. Yeah. Bom. A rainha Dona Isabel era muito conhecida, mas mais na vertente da caridade, de resto não estou, é como eu digo, a história eu não me aprofundei muito nessa fase, só revi um bocadinho mais as datas e como foi a chegada dos portugueses ao Brasil e portanto, e como é que foi a exploração do Brasil. Eu penso que a Rainha Isabel era uma, e a Princesa Isabel, porque foi a Princesa Isabel, a filha de Dom Pedro, que ficando no lugar do pai, ela fez a libertação dos escravos. Em 1888 foi, eu lembrei agora, 1888. Sim, exatamente. Porque a independência foi em 1822 e depois, portanto, lá está, foi isso. Sabe que eu gostaria, então, de conversar com você? Quando eu estive em Portugal, eu me deparei com piadas que fazem dos brasileiros, como brasileiros fazem piadas de portugueses no Brasil. Então, assim, eu achei muito engraçado tudo isso, e porque até então eu não sabia, né, dessa forma também dos portugueses fazerem piadas do brasileiro. Eu achei muito interessante. Mas também eu me deparei com muitas palavras que no Brasil é uma coisa, em Portugal é outra. E aí, Maria, eu cheguei à conclusão, assim, de que o idioma português de Portugal, ele quase chega a ser um outro idioma, diferente do português de Brasil, sabe? E então, eu até assim, minha opinião pessoal, eu penso que deveria ser instituído o português de Brasil, o brasileiro, o português brasileiro, o português de Portugal, porque há uma diferença muito grande. Você tem conhecimento de algumas palavras nesse sentido? É assim, eu comecei a notar mais à medida que fui vendo vídeos do Brasil e quando surgiram as telenovelas brasileiras. Sim. Pronto, era uma grande novidade, não é? As telenovelas, Gabriela Cravo e Canela, que foi a primeira, não é? E é que aquilo que nós comentávamos, portugueses, é que no início nós não conseguíamos perceber a diferença. Perceber o português. Porque era entender. Perceber o sotaque brasileiro não se conseguia. Depois íamos nos habituando e pronto, à medida que fomos vendo, fomos nos habituando a ouvir o português brasileiro. Que eu acho que é um português doce. Sim. Mas sabe, Maria, quando eu estive aí também, os 3 primeiros dias eu não entendia quase nada. Eu precisava pedir para que falassem devagar para reeducar meu ouvido àquele novo idioma para mim. Agora, depois do 3º dia, eu já comecei, porque dependendo do idioma, eu pego muito fácil, né? Assim, meu ouvido desenvolve muito fácil. E aí foi que eu fui percebendo. Então, olha só, tem uma história interessante que nós nos hospedamos em um hotel que ao lado tinha uma padaria. E eu me apaixonei pelos doces portugueses. Então, tinha o pastel de nata, e dentre outros tantos que eu não lembro, mas o pastel de nata eu lembro muito bem. E aí, todos os dias, quando voltávamos para o hotel, eu parava na padaria para comprar doce, porque eu era encantada com os doces. E aí, o senhor de lá, era um senhor português muito sério,
Isso no primeiro dia, Maria, porque no segundo dia, porque nós estávamos sempre rindo, sempre falando muito. E aí, eu não lembro se foi segundo dia ou terceiro dia, mas esse senhor já estava lá contando piada pra gente de brasileiros. Então ele era muito sério, assim, sabe? Mas ele foi caindo no nosso jeito de ser e aí já dava muita risada com a gente. E aí ele me passou a chamar, eu não sei porquê, mas ele começou a me chamar a menina de leite. Gente, 20 anos atrás, né, eu ainda estava aí bem novinha. Enfim, Claro. ele me chamava a menina de leite, porque eu comprava muito doce, eu gostava muito de doce, Maria. Então foi assim uma experiência muito boa que eu tive, sabe? Muito linda em Portugal. Sim, temos um leque muito grande de doçaria. E porque havia muitos conventos e as freiras desenvolveram muito essa vertente dos doces conventuais, Uhum, que em quase cada cidade portuguesa uhum, tem o doce característico, sim. Olha principal, só. é, Pode falar, Maria. principalmente esses doces conventuais. Sim. E o pastel de nata é já conhecido em todo o mundo. Sim, oi, isso é. Olha só, a Meira está dizendo, quando cheguei na Suíça, escutei o português de Portugal e achava que era outra língua. Com o tempo, ela foi se acostumando. E é essa impressão que dá mesmo. Exemplo, então aqui a Meire está dando exemplo de palavras que é diferente. Camisola é blusa. Para nós, para vocês, blusa é camisola, né? Não, blusa é blusa. Ah, blusa. Ah, camisola é blusa. Ok. Camisola, camisola, Camisola. camiseta é brasileira, não é? Português. Camisola é brasileiro para dormir. A gente usa para dormir. Ah, Sim. Camisola para nós é de dormir e para vocês é blusa. para dormir nós dizemos camisa de dormir. Ah, então aí é o contrário. A Lueci também chegando aqui, minha querida Lueci, chegando agora para prestigiar essas mulheres maravilhosas. Beijo, minha querida Lueci, amo você, minha linda. E também aqui, eu separei algumas palavras, Maria querida, para a gente falar sobre isso. Ó. Faixa de pedestre, por exemplo, para nós, onde os pedestres passam, né, no semáforo, para vocês é passadeira, é isso? Passadeira, sim. Né? Também fila, e isso é engraçado até para gente, fila, para nós é uma fila, para vocês é bicha, é isso? Presentemente já não se usa muito a bicha. Ah, ok. E como se usa agora? É fila. Estás na A fila, é fila. Ah, ok. Geladeira, frigorífico. aqui é frigorífico. Para nós é geladeira. Uhum. Exato. Sim, sim. Também um que me chamou a atenção é café da manhã para nós, para vocês é pequeno almoço. É no almoço. Isso. É. Então, isso me atrapalhava muito porque eu perguntava, já tomou o pequeno almoço? E eu, pequeno almoço? Como que me remetia a almoçar, porque almoçar é o meio-dia para nós brasileiros, né? E, Sim, sim. então, café da manhã, pequeno almoço. Banheiro, para nós, banheiro, para vocês, casa de banho, é isso? Casa de banho. Casa É. de banho, isso. Isso também foi outra coisa que eu me atrapalhei toda, porque eu perguntando, onde é o banheiro? Por favor, pode me explicar onde é o banheiro? Banheiro? Que é o banheiro? E aí foi... Então, essas coisas que me marcaram, e por isso eu lembro, porque fui Pois. descobrindo, né, de formas assim... É assim, se eu fosse ao Brasil, notava muito mais essas diferenças, não é? Mas com as telenovelas, eu agora não vejo telenovelas neste momento, também não há telenovelas brasileiras que dão assim a uma hora muito, muito estranha. Oh. Mas pronto, acostumámos-nos a ouvir o português brasileiro e então já é fácil, para mim já é muito fácil.
Ah, sim, Já é muito fácil, já é. As novelas brasileiras, elas vão sendo levadas para o mundo inteiro. Porque, Sim, sim. Maria, quando eu cheguei nesse país e eu dizia que era brasileira, então eles diziam, novela, Chica da Silva, Chica da Silva. Ou essa também, Gabriela Cravo e Canela. Então, eu penso que essas duas novelas fizeram história pelo mundo, viu? Porque muita gente conhece. É verdade. Mas foram, para mim, eu gostava de ver pela vertente cultural. Sim. Pronto. Gostei muito de ver. Ainda hoje se vir alguma, mas pronto, agora já enredaram por outra linha, mas no início eu gostava de ver por essa vertente, pela vertente cultural. Sim, as novelas brasileiras, ao menos eu não sei nos últimos 20 anos, porque aí eu não assisti mais, mas quando eu morava no Brasil, eu gostava de assistir algumas novelas, eu até me chamava de noveleira, porque tinha novelas que você aprendia muito, porque eles traziam histórias, culturas, diferentes culturas, né? E que aquilo era enriquecedor. Hoje em dia já não sei como está, mas e também contava-se muito a história do Brasil através das novelas, né? E olha só, aqui nós temos a Maninha está dizendo: estive em Portugal em 2011 com meu esposo. Me ha encantado. É que a Maninha ela fala mais espanhol do que a palavra que escreve. Me ha encantado. Ou seja, que ficou encantada. O Parque de São Jorge e La Plaza del Comércio. Aí que eu estive também, Maria. Tinha um elevador ali, não lembro como se chamava. É o elevador de Santa Justa. Isso, Também a Casa de Belém, que era onde as pessoas viajavam. Aliás, Maria, quando eu cheguei lá na Casa de Belém, eu senti uma tristeza muito forte, que saíram lágrimas do meu olho, porque foi assim, impactada com uma energia. Aí depois eu fui saber um pouco mais da história e entendi o porquê, né? Porque realmente ali as pessoas ficavam tristes, porque era onde se despediam e tudo, das famílias, quando iam para a guerra, quando iam para essas expedições. Então, eu senti essa energia ainda muito impregnada lá, mas lindíssimo lugar, lindíssimo. Pois, são monumentos espetaculares, é verdade. E o Castelo de São Jorge também, né? Aquele view que ele proporciona, muito, muito bonito. É maravilhoso, não é? E a Meire aqui está dizendo também, os meus amigos portugueses usam todos esses nomes e a gente morre de rir deles. É porque quando eu em Portugal também, que eu comecei a descobrir, gente, mas casa de banho, é como que não entra pra gente, né? Aí depois já fui acostumando, mas era engraçado também. Silvana... Desculpa, Maria. Não, é engraçado, estava eu a dizer que é muito engraçado. Também a Silmara dizendo, essas diferenças nas palavras é muito engraçado, Inclusive, gente, tem outras, viu? Tem outras que eu não sei se eu devo falar aqui, não. Mas olha só, Maria, no hotel que eu fiquei, porque eu sou muito de fazer amizade, né? Seja onde eu vou, assim, eu acabo fazendo amizades. E eu gosto de fado. E então eu queria ir ao fado, mas as pessoas que estavam comigo, elas não queriam ir ao fado. O que eu fiz? Eu comecei a observar quem estava no hotel. E aí tinha uma excursão de várias... Bom, naquela época eu tinha 30 anos e tinha umas senhoras, vamos colocar assim, né, para entender. Tinha umas senhoras que elas eram do Rio de Janeiro, era uma excursão. Tinha, assim, eu acho que umas 8. E elas todas eram amigas e viajavam, iam para diferentes países e estavam ali. Pois elas tinham entre 60 e 70 anos. E eram muito alegres. E aí, rapidinho, eu fiz amizade com elas. E aí, combinei de ir ao fado com elas. E fui à noite, então, à Casa de Fado, Casa Machado. Casa de Fado. Conhece, Maria? Conheço. Olha só, que mundo pequeno. Imagina que há 30 anos atrás eu ia estar aqui falando com você disso, né? E aí, na Casa de Fado, eles serviam o jantar e o show.
Então, exato. durante o show, eles faziam a dança e cantavam, foi assim, lindíssimo, maravilhoso. E aí, Uhum. essas senhoras, que elas eram bem animadas, elas começaram a me contar algumas palavras que para nós era uma coisa, mas que lá em Portugal era assim, palavrão, era um perigo falar. Então, uma delas me contou assim, porque com uma delas eu fiquei mais amiga, sempre tem uma, né, que puxa, tem mais ressonância. E aí ela falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa, se você pegar táxi aqui ou vai em algum lugar, não pergunte se tem pivete. Aí ela me explicou o que era pivete. Sabe, Maria, o que é? É. Então, aí, eu não sei, a gente não vai poder explicar aqui, né? Mas ela explicou para mim o que era. Ela falou assim: eu passei uma vergonha porque eu perguntei para o taxista. Aqui tem muito pivete, é? Ela assim, muito sériazinha, muito assim. Aqui tem muito pivete, é? E que o motorista do táxi olhou para ela assim, como dizendo: ui, essa que tá pensando? E então aí é que foram se entender, porque pivete no Brasil são os menininhos, né, que estão ali na rua, que eles às vezes roubam, ou às vezes, fazem coisas que não devem fazer, mas não é o mesmo significado de Portugal. Não, pois não. Yeah. Aqui são os miúdos, as crianças, mas não, não, esse termo não existe cá. Yeah. Não. Então, assim que, olha, Maria, para mim foi uma verdadeira aula de história que eu tive no período que eu estive em Portugal. Foi muito, Pois. muito interessante. Bom, gente, vocês têm alguém quer perguntar algo ou também compartilhar algo? A Maninha aqui dizendo que pretende voltar a Portugal. Ela Bem-vinda. mandando um beijo para você, Maria. Obrigada. Beijinho grande Muito também. bem. Maria, minha querida, tem algo mais que você gostaria de compartilhar com a gente? Você acredita que já estamos a 1 hora aqui? Eu acredito. Bem, afinal de contas, aprendi mais história do Brasil do que, através do que propriamente da minha parte. É. Eu baseei-me mais só na era dos descobrimentos do Brasil. Mas, Maria, a ideia era mesmo essa, porque nós brasileiros, nós conhecemos a história desde o nosso ponto de vista. E a ideia era de falar com alguém que nasceu em Portugal, que estudou a história de Portugal, dando um enfoque Brasil-colônia, né? Sim, Então, sim, assim, sim. eu acredito que foi muito enriquecedor esse nosso bate-papo e sempre falar de história é algo que enriquece, porque sempre é algo novo, a gente aprende e fazer Claro, esse contraste aí de histórias, né? exato. Claro que a história narrada aqui em Portugal e muito mais na altura em que eu estudei baseava-se sobretudo em aspectos muito positivos, não é? Portanto, não se falava em escravatura, não se falava em nada dessas coisas. Mais tarde é que se começou a perceber que outros historiadores então iam ao fundo e resolveram reescrever a história. E talvez ainda vá ser reescrita novamente. Então, deve ter coisas ainda. É que, Maria, naquele tempo, a forma como era, não é como hoje, né? Que acontece algo na China e em Pois, segundos a gente sabe aqui no Oriente, né? Quer dizer, acontece no Ocidente, no Oriente, e aqui no Ocidente a gente já fica sabendo quase que instantaneamente. Naquele pois. tempo, não. Naquele tempo acontecia muitas coisas e que eram escondidas e que eram abafadas e não saíam à luz. Claro, 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 claro. Então, se o rei, o Dom Manuel, soube da notícia do descobrimento do Brasil 1 mês depois, Uau! que foi o tempo que mediou entre a partida da caravela que trouxe a notícia e a chegada. Sim, interessante, muito interessante. É por causa da distância, né, daquele tempo.
Não havia internet. A vida seria muito mais fácil se já tivesse internet naquele tempo, né, Maria? É como, sabe, Maria, fazendo um paralelo com isso, hoje em dia as pessoas falam, olha a crueldade que existe no mundo, olha as coisas, as barbaridades e tudo, mas eu tive a oportunidade de estudar na faculdade 1 ano e meio de história. Claro que 1 ano e meio não é muito, né? Mas a parte, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre aprofundava um pouco mais nos temas e continuo estudando, porque, como eu falo, eu sou uma eterna estudante. Mas o que eu vejo, assim, hoje, a gente fala, o mundo está cruel, mas é porque nós não sabemos, como você acaba de dizer também, muitas coisas foram escondidas, abafadas, né? E que nós nunca soubemos. Mas as barbaridades que aconteciam naquele tempo eram piores que as de hoje. Meu Deus, sim. Muito piores porque não existia o consenso. Claro, claro, claro. Então, eu falo, é sempre, o ser humano, ele veio evoluindo, ele veio crescendo. Eu sou uma pessoa muito otimista e gosto e prefiro olhar por esse ângulo de que sim, nós estamos evoluindo apesar dos pesares. Exatamente, exatamente. A humanidade está a evoluir e tem que evoluir mesmo. Yeah. Falta Tem que, muito, tem muito espaço aí para seguir evoluindo, né? exatamente. Ele está dizendo, Maria, uma anedota na escola foi quando um garoto me chamou de... Ah, tá muito bom, Meire, que eu esqueci dessa palavra. Quando o garoto chamou ela de rapariga. Fiquei super brava. Você sabe por quê, Maria? Ah, eu não sei, calculo. Ok. Porque rapariga no Brasil, hoje em dia eu já acredito que não, né, Meire? Eu não sei, Dora, vocês que estão aí, a Lueci, mas rapariga no Brasil, quem era chamada de rapariga eram as mulheres de programa. Então, Exatamente. mas em Portugal era para a moça, né? Dizer normal, a É, rapariga. é rapariga, pois. É. É rapaz ou rapariga? É rapariga. A rapaz também é rapariga. É como se distinguem os géneros, ou é rapaz ou é rapariga. Ah, rapaz ou rapariga. Olha, que interessante, eu Sim, não tinha visto por esse lado. Mas, é. então, mas no Brasil, já rapariga era um palavrão, tipo assim, tava te ofendendo se te chamasse rapariga, sabe? Ah, sim, pois. Yeah. Se tinha essa conotação, Exato, outra conotação é, olha, Maria, eu com meu português pobre, porque eu costumo dizer ah, que, não, hoje meu português é pobre, porque quando eu morava no Brasil, meu português era bom e rico, porque eu estava constantemente estudando e falando português, né? Mas hoje claro, em dia, como não é assim, então eu só falo e ouço pouco, então o pois. meu português é pobre e falta às vezes as palavras. Não, Só. fala muito. A Boninha fala muito bem. Ah, Eu, eu agora, ainda um dia destes, eu fiz esse comentário. Eu acho que eu já nem sei falar português. yeah. Pois, Maria. Olha, só saio para ir fazer umas comprazinhas, as minhas compras. Aham. De resto, não temos autorização ainda para sair, Ah, portanto, vivemos muito enclausurados, não é? sim. A não ser as conversas de telefone, Uhum, de resto, falo pouco. uhum. Pois, Falo pouco. Maria, o negócio é interagir, né? É interagir para continuar. Então, Exatamente. e eu, é devido aos idiomas aqui, que Uhum. acabo falando um pouco português, mas como há 4 anos para cá, eu acho 3 anos mais, eu me dediquei mais ao português, a ensinar, a atender, então foi voltando pouco a pouco o meu português. Sim, exatamente. É Uhum. isso. Olha só, a minha querida Cida está dizendo, olha, um abraço, querida Maria, ela é muito simpática e linda. Ah, Gratidão. obrigada. Olha só, Vocês são todas muito lindas. Obrigada. A gratidão. beleza está na alma. É verdade. A Roberta também, a Roberta acabou de chegar. Roberta, vai ficar gravada a live, depois você pode assistir, tá? O meu Ah, bate-papo
aqui interessante com a minha querida Maria. A Roberta está mandando um abraço para você, Maria, e dizendo que você é muito querida, viu? Obrigada. Pois Adoro, Maria... adoro os vídeos da Roberta. Ah, sim, sim. Ó, Muito. tá vendo? A Maria adora os teus vídeos. Maravilhoso. A Dora também está dizendo, gratidão, meninas lindas, Maria é super simpática. A Maria, Dora, também vai para a Suíça, né, Maria? Vamos manifestar aí, todas nós estando na Suíça. Vamos lá. Maria, Vamos. minha querida, a Maria está dizendo que a Roberta e a Maria, e a Dora também, e a Meire também, e a Lueci também, estão no Empodere-se. Então, na comunidade do Empodere-se, elas trocam vídeos, colocam vídeos ali o tempo todo, que eu estou cobrando sempre, façam vídeos, façam vídeos. Então, esses vídeos que a Maria está dizendo. Maria, minha querida, vou pedir para você deixar uma mensagem final para a gente, e desde já, agradecendo de coração a tua presença, sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. Obrigada. Que já estivemos juntas em outras vidas, não sei se você acredita ou não em outras vidas, mas tenho certeza disso, porque a minha afinidade com você é muito grande, viu? Teremos outras oportunidades. Eu estou um bocado em falta com os vídeos do curso, do Empodere-se, mas vou retomar agora, esta semana, e depois farei também alguns vídeos, alguns testemunhos meus lá, e portanto tenho visto os vídeos da Roberta e da Liamara, muito bons, da Lueci, fantástico. É assim, é emocionante. São testemunhos de vida muito bons. E depois eu terei a oportunidade também de partilhar algumas coisas minhas. E o que eu queria deixar aqui é uma mensagem de uma grande amizade. Acho que todas nós, à conclusão que eu chego, é que parece que fomos escolhidas a dedo, não é? Porque todas temos a nossa história, todos nós temos a nossa própria história, e para estarmos aqui é porque somos realmente mulheres empoderadas. É essa a conclusão que eu chego. E quanto mais vídeos quanto mais testemunhos, quanto mais vídeos nós fizermos, então mais a essa conclusão chegamos. É que somos realmente mulheres poderosas, empoderadas. E eu considero-me, e eu vou partilhar alguns vídeos e vocês também vão verificar isso. Portanto, agora agradeço de coração à Ivoninha por estas oportunidades maravilhosas que de há um ano para cá eu tive, com os cursos que frequentei, com este do Empodere-se Mulher para Mulher, 3, e deixo aqui uma mensagem de esperança e um grande abraço de uma grande amizade que ficará com certeza para sempre, para esta e para outras vidas. Próximas, com certeza, Maria, minha querida. Maria, só abrindo um parênteses, já que você tocou no tema, esse curso do Mulheres Empoderadas, Empodere-se na Academia de Mulher para Mulher, ele foi criado, eu vejo assim, como um filho, né? Que a gente vê nascer, vê crescer, e o resultado que ele traz é muito forte. E quando eu vejo que uma de vocês consegue colocar para fora aquilo que está parado, é algo que para mim me alegra muito, porque eu sei que ela está se libertando de sentimentos e emoções que estão carregando por muito tempo, causando dor e sofrimento que já não é mais necessário. Então, para mim, como treinadora nesse curso, como idealizadora desse curso, é libertador para mim também,
porque a minha missão de vida é fazer esse trabalho que eu venho fazendo, ajudando mulheres a se empoderarem mais, porque empoderadas todas nós somos, já nascemos empoderadas, mas às vezes tem espaço ainda para nos empoderar mais. E esse curso vem fazendo isso. Então, eu me orgulho muito desse curso e eu não sou do tipo de estar ali desesperada para vender um curso. Não, desesperada sim para fazer a diferença na vida das pessoas, para levar o conhecimento às pessoas, para que elas acreditem que nós podemos viver melhor do que estamos vivendo. E sempre há algo que nós podemos melhorar. Sempre há algo. Por mais perfeito que tudo pareça estar, sempre nós podemos evoluir mais. Porque essa vida que nós escolhemos estar aqui, sobretudo neste momento, tem espaço para a gente crescer mais e mais. E aqui, muita gente te mandando aí beijo. Aqui está a Arminda de Zurique. Não sei se você conhece, que a Joana mora em Zurique, né? Em Zurique, E a Zoraide também, dando boa noite aqui. A Silmara, adorei a live. Maria é uma mulher abençoada. Muitas felicidades para você. A Silmara também aqui dizendo parabéns, Boninha, pelo seu lindo trabalho. Sucesso e felicidades. Então, minha querida e minhas queridas, meu beijo de luz a todas vocês por estarem aqui acompanhando essa live, que ficará gravada e vocês poderão assistir, onde nós tivemos o prazer de ter a nossa querida Maria, aqui da Grande Família Virtual Plenitude, desde Portugal, compartilhando aí suas experiências, seu conhecimento e nos dando a oportunidade de estar com ela, porque Maria, você diz que o português do Brasil é doce, mas eu digo que você é doce também, viu? Você é uma pessoa muito doce, te admiro e sabe que você mora aqui no meu coração, viu? E a toda a Grande Família Virtual Plenitude também. Nós somos todos por um, não, um por todos e todos por um, né? E o lema nosso da Grande Família Virtual Plenitude é ser melhor hoje do que nós fomos ontem. Portanto, vamos em frente, sempre vibrando no amor, na alegria, na compaixão e na gratidão. Beijos de luz, beijos Maria querida e beijos a todos vocês. E namastê. Namastê. E amanhã a gente se vê, porque amanhã tem um grupo de mulheres aqui, onde nós vamos estar falando sobre como estar nos comportando neste momento. São mulheres de Medianeira, que a Roberta organizou aí o grupo, e nós vamos estar aqui batendo um papo de muitas mulheres, assim que venham e interagir aí junto com a gente. Vai ser às 19 horas do Brasil, 6 p.m. aqui dos Estados Unidos, Portugal acho que vai ser às 10, né, Maria? Mas contamos com a presença de todos vocês. Beijos, tchau!